Hospital Semanal, do Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil. E essa semana nós estaremos discutindo o novo normal, 2 anos depois. Nós temos percebido que nada mais será como antes. Que horror, né? Vários autores aí da sociologia, das ciências sociais, grandes pensadores da nossa atualidade, Zygmunt Bauman, Michel Maffezoli, Harari, já falavam que o mundo ia ter muita transformação sem pandemia. E aí alguém me bota num pacotinho desses aí, uma bela de uma pandemia que faz a gente cantar Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou, coisa mais doida, né? E há 2 anos atrás nós fizemos uma live falando dessa questão das transformações, né? Sobre as mudanças radicais de vida no mercado de consumo, na economia, que já eram inevitáveis, né? Um dos autores que mais falava de Harari, temos vários autores aí da economia também falando de transformações sociais. Quando, gente, eu pensei que ia ter um tal de Pix, né? Que facilitou a vida. Sabe que eu tô até com saudade de pegar fila em banco, gente? É uma coisa assim meio saudosista, né? Meio masoquista, né? 5 horas de fila para você depois chegar lá na frente de um burocrata que te trata que nem um lixo. O que você quer aqui, né? Não, vim pagar a conta só, né? Às vezes era um raro sorriso, né? Na atividade burocrática bancária, né? E de repente, nas pequenas coisas da vida, a gente está vendo grandes mudanças. O ensino passando a ser híbrido, muita resistência com relação a certos fenômenos da vida, mas tem muitas mudanças aí que são inexoráveis, né? Não tem jeito de voltar para trás, não. Muito embora muita gente fale do antigo, do mundo ideal da nossa antiguidade, onde eu tinha que pegar um carro para andar 3 horas no trânsito por dia para ir trabalhar. E agora a gente está trabalhando aqui da sala de casa. Olha aqui, eu com meus gatinhos, né? Coisa horrorosa, né? A poder almoçar com a família, tem muita coisa acontecendo de mudanças, de diferenças. Nem todas são tão legais, porque muita gente vive também muita resistência a essas transformações, querendo que o mundo ande para trás e o mundo está andando para frente. Para a gente puxar esse papo, 2 anos depois, né, a nossa primeira live sobre isso aconteceu, né, começo de 2020. Nós queremos falar desse mundo em transformação. Os impactos psicológicos disso, na vivência coletiva, seja no marketing, seja na economia, seja que mitos que estão aí nos gerenciando, nos desafiando. E, para tanto, nós convidamos, né, professor, né, doutor Ângelo Cavalcante. Bem-vindo, professor. Obrigado, Jorge. Obrigado pelo convite. Professor de economia aqui, né, da Universidade Estadual de Goiás, um grande colaborador nosso, já fizemos vários eventos juntos. Nosso querido também colaborador, tá? Um dos maiores profissionais de marketing, né, de análise de mercado aqui da região Centro-Oeste, Sandro Sala, né, que é mestre também. Bom dia, Sandro. Bom dia. Só lembrando que você não me convida, você me convoca. Olha só, será que eu sou tão poderoso assim? Mas um dos maiores profissionais de marketing aqui da região Centro-Oeste, um prazer ter você conosco. E o professor, mestre também, Leonardo Tondato, que é nosso grande parceiro aqui nas nossas lives. Bom dia, professor. Bom dia, Jorge. Bom dia, pessoal. Animado para começar o nosso papo. Maravilha. Então vamos começar falando. Será que o mundo anda para trás? Essas mudanças que estão vindo são muito estruturais, né? E eu vejo que nós estamos falando aqui de novas variantes do vírus, né? A Omicron aí vem B2, vai vir B10, C5, sei lá o que vai vir depois. Mas o interessante é que a pandemia empurrou o mundo para transformações. Eu queria começar com o professor Ângelo, né? Primeiro, transformações muito drásticas na área da economia, na área do mercado, na área das vivências coletivas, professor Ângelo. O que o senhor me diz dessas transformações aí que vêm sendo paulatinas e gritantes, né? Então, esse é
bingo de 1 milhão, né? Essa é a pergunta de 1 milhão. Saudar todo mundo, Leonardo, não é? Saudar um instituto que tem dado tantas contribuições nessas reflexões, isso é tão importante em tempos como esse. A Catiane, nossa amiga, que está sempre aqui ajudando, orientando o Sandro, Leonardo, e saudar esse momento. Então, o novo normal, que é isso? Que debate é esse? Que, afinal de contas, chegou com muita força, não é? Em função dessa pandemia, uma pandemia global, preciso dizer isso, né? Não é local, não é brasileira, é de fato global. Um problema que atingiu todos os países do planeta. Não há país que não tenha sido revirado pela pandemia de coronavírus. Então, essa doença tremenda, não é? Revirou com as instituições de governança, revirou a economia de ponta cabeça, revirou a atividade produtiva, tá? Todos os planos, todos os planejamentos de curto, médio e longo prazo foram cancelados. Os órgãos multilaterais, como o FMI, ONU, Banco Mundial, tiveram que refazer todos os seus planejamentos. Isso mostra os próprios limites do planejamento econômico. Tem algumas variáveis que a gente não dá conta. Mas é interessante, professor Ângelo, eu vou começar a alfinetar, porque acho que se a gente não alfinetar, a gente não existe, não é Jorge sendo Jorge, né? No meio de um cenário de transformação mundial, né, onde nós estamos vendo a economia revirada de ponta cabeça, como é que a gente tem espaço para discutir conservadorismo nisso? Oi, professor? Acho que ele travou. Eu acho que ele travou. Vamos passar a palavra para o Sandro. Sandro, né, eu acho interessante porque no campo do mercado de consumo, você é um dos maiores analistas de mercado, né, do marketing, a gente está observando também essas transformações de vivências, né? Sandro, eu acho tão fantástico a gente ver Facebook em crise, perdendo bilhões, assim, uma volatilidade, né, de mercado. Mas peraí, vamos tomar cuidado. Facebook está em crise por um motivo específico, né? Sim, mas eu vejo que vem com esse cenário de transformações também, né? O mundo está em transformações. Sim, é justamente por causa da transformação que ele está em crise. Então, vamos entender o porquê que o Facebook... Porque, às vezes, a imprensa, ela noticia a coisa... A Facebook perde milhões, está em crise. Mas ninguém fala que ele está investindo 60% das ações dele no metaverso. Metaverso, concordo. E que daqui a pouco, daqui 1 ano ou 2 anos, ele deixa de estar em crise para ser a maior organização do mundo, né? Então, assim, a gente precisa entender que toda empresa ela passa por uma oscilação no momento que ela investe e no momento que retorna o investimento. Então, assim, uma coisa eu vou garantir para os senhores: Zuckerberg não é burro, né? Ele é um cara que ele está enxergando coisas do metaverso, porque enquanto o mundo está tratando o metaverso como uma possibilidade, ele já está vivendo o metaverso como uma realidade. Claro que ele não tem adesão, por isso que ele não tem o resultado imediato, mas a longo prazo, com certeza, é um resultado interessante. Eu não sei se vocês sabem, até só uma informação interessante em relação ao Facebook. Você sabe quem que é o cantor, o artista mais rico de todos os tempos? Quem? Bonovox. Tá? O U2, ele já é a banda mais rica de todos os tempos, tá? Mais que Beatles, Michael Jackson, Elvis, Metallica, que é a segunda. Olha que engraçado. O Metallica é a segunda banda mais rica de todos os tempos. Mas vamos lá. Bonovox, por quê?
ele é o cara mais rico? Porque ele comprou ações do Facebook quando ninguém acreditava no Facebook. E isso tornou Curioso, ele né? arquibilionário. Entendeu? Então, esse é um universo de enxergar lá na frente, de ter uma visão estratégica de mercado, que é um exercício difícil, viu, Jorge? Difícil. Sim, tanto é que os que conseguem isso ficam bilionários, né? A gente percebe muito isso. Mas o fato é que aqui a gente está puxando pelo novo normal, Sandro, e eu vou continuar, né, trazendo esse questionamento, né? A impressão que eu tenho é que durante a pandemia nós tínhamos uma pré-vivência virtual, né? Ou seja, as pessoas utilizavam o virtual, mas não tão intensamente. Não, teve E de aceleração. repente, né, a impressão que eu tenho é que a pandemia nos empurrou para a realidade do virtual. Por exemplo, o meu trabalho, né? Eu já atendia várias pessoas do exterior, de outras localidades, né, como analista, como psicólogo clínico. De repente chega a pandemia, o que acontece? Eu que fazia 80% dos meus atendimentos presenciais, a equação inverteu. É isso mesmo. Eu estou atendendo 80% do meu trabalho hoje é no virtual, né, e 20% presencial. E não só nisso. Eu vejo que o fenômeno comunicativo, né, inclusive por isso que eu lhe convidei para cá, porque você é um dos grandes mentores dessa área aqui na região. Toda a civilização, né? Parece que todo mundo virou meio do marketing, né? Todo mundo é influencer, né? Todo mundo está buscando assim Se você receitas. plantar milho, se você plantar milho no quintal, nasce um coach, cara. Dependendo do esterco, com certeza, né? Capricha no esterco. Né? Mas é muito curioso essa vivência aí, dessa transposição da nossa realidade para esse universo comunicativo, né? Não só de redes sociais, mas até para o trabalho também, né? Tem uma coisa interessante, Jorge, nesse ponto que eu acho que é legal colocar. Antes de eu falar, só vou fazer uma pequena observação sobre o conservadorismo que você provocou, professor, tá? Só para falar para as pessoas, meus amigos mais conservadores são os que mais entendem de puta, tá? Então eu só queria deixar isso registrado. Mas vamos lá. É a família tradicional brasileira? A família tradicional brasileira é a família onde o homem trai a mulher. Então é isso aí, é o conservadorismo. Vamos conservar. Então, assim, voltando para o assunto principal, o novo normal, para mim, é normal. Não tem nada de novo, na minha opinião. Tá? A pandemia, na minha opinião, ela só teve essa única contribuição de acelerar os processos que obrigatoriamente já aconteceriam. Então, por exemplo, empresas que fecharam na pandemia, não fecharam por causa da pandemia, elas já iam fechar. A única coisa é que acelerou o processo. Empresas que fizeram sucesso durante a pandemia, elas teriam uma crescente, mas a pandemia virou uma oportunidade de mercado. Então, assim, as pessoas têm tratado a pandemia como o grande transformador da sociedade, sendo que o grande transformador, na verdade, está dentro de uma análise lógica de mercado, que quando você analisa o mercado, você analisa o aspecto social, cultural, econômico, ambiental, me ajuda aí, político e, fundamentalmente, o que tem transformado mais as nossas vidas, que é o tecnológico. Então, nos últimos 15 anos, se a gente for comparar o 2G ao 4G, você vai entender que toda a transformação de consumo e de comportamento gira em torno da velocidade da internet. E com a chegada do 5G, vai ter muito mais gente morrendo, se matando porque não acompanha as evoluções tecnológicas do que na própria pandemia. Isso eu posso te garantir. É muito curioso, Sandro, que você está trazendo um aspecto que eu vou passar a bola agora para o professor Leonardo Tondato, que dentro desse cenário todo, né, de uma realidade que eu concordo em gênero, número e grau, né, tanto é que eu citei autores aí que o Bauman morreu antes da pandemia, mas ele já anunciava, inclusive, toda essa transformação social.
Professor Leonardo Tondato, né, de repente, o rígido, no meio desse cenário todo, ele quebra, né? A pessoa que não vê o mundo em transformação, que não se adapta, que não consegue, né, que tem o discurso que o petróleo é nosso, né? Ele não vê que, por exemplo, se discutiu, né, que eu até fiquei surpreso, na última convenção internacional sobre meio ambiente, estava se discutindo abertamente a mudança da matriz energética do mundo. O que eu acho que é uma genuína revolução, né? Até por questão do meio ambiente, essa questão, logicamente que isso vai ser feito a médio prazo, mas o que fica evidente é muito isso, né? Que o Sandro até começou a citar, né? Existem os que conseguem se adaptar, conseguem uma certa leveza de adaptação, e tem a galera que é rígida que fala, não, eu não vou mudar meu negócio, e no meio disso aqui, rebenta, né? E aí, professor Leonardo? Exatamente, eu estava, bom, primeiramente, bom dia, né? Mas eu estava pensando um pouco. Eu lembro que na época que eu estava no colégio, quase ontem à noite, o professor de geografia ele falava de globalização como uma tendência, algo que iria acontecer, né? Hoje, nós não imaginamos um mundo que não é globalizado, por exemplo, né? Então, houve, acho que também com a pandemia, uma inversão, né? O boom do home office, né? As ligações também de madrugada, o aumento do próprio trabalho, né? Uma questão aí até de uma confusão entre o espaço público e o espaço privado, né? E eu acho que é um movimento, né? Como o Sandro estava falando, que ele vem ocorrendo. Eu acho que a pandemia deu uma intensificada também. No Google, por exemplo, o tamanho de informações que você tem reunidas, né, é gigantesco. Tá? Então eu começo a citar hoje o nosso primeiro deus que vai nos acompanhar, de mitologia egípcia, o deus Thoth, o deus escriba. Né? E claro que há consequências. Né? Então, com essa questão do home office, da pandemia, nós já estávamos também, de uma certa forma, conectados o tempo todo. Né? E como é que o Totti entra nisso aí? Explica pra galera aí que tá assistindo a gente. Você citou o Deus Totti aí. Justamente nessa facilidade que se possui hoje para ter a informação, né? A quantidade da informação, tanto as informações verdadeiras quanto as fake news também nós podemos pensar, né? A informação. As pseudo-informações, né? Exatamente. Né? A fofoca que virou notícia. A fofoca que virou notícia. E toda hora, né, o tempo todo sai alguma coisa na internet, né? Claro que também nós vamos percebendo, né, ainda mais na clínica, um crescente do esgotamento, né? As patologias também da falta de sentido, né? O que eu tinha falado, o languishing, que é a sua própria sensação de se sentir definhando, né? E apático. Né? Então, o que vai ocorrendo com esse novo normal também? Como vocês estavam falando, o EAD, o online, né? Não só no trabalho, o flerte também é online hoje. Né? E é tão curioso, professor, que hoje você vê que a pessoa... Eu sou de uma época que a gente paquerava dentro do carro, descendo a Rua Augusta, lá nos Jardins, em São Paulo. É uma coisa tão esquisita, de escrota, né? Você entrava dentro do carro, ficava rodando dentro do carro 5 horas para pegar o telefone de uma menina. Né? Aqueles congestionamentos, sábado, 11 horas da noite. Você chegou a pegar essa fase aí, né? As nossas mães ficavam rodando em torno da pracinha, né? Sentido anti-horário aos carros. Ou mandava cartinha para revista Contigo para ver se arrumava um namorado, né? Os rituais mudaram. Agora é Tinder, né? Agora é tudo eletrônico, né? Você se coloca disponível e você vê quem você pode paquerar num raio de 4 quilômetros. Eu acho muito curioso, né? Mas já era antes da pandemia. Hein? Já era antes da pandemia, né? Mas intensificou. O que eu acho interessante da pandemia é que todos esses fenômenos que a gente está falando, a pandemia né? obrigou. Ela elevou ao cubo, né? Sabe? Fala, as coisas já estavam aí, né? E de repente, ou você entra dentro desse cenário,
ou você está fora da vida. Eu tenho um grande amigo que é psicanalista, lacaniano, ele parou de atender, falou, me recuso a atender porque vai contra todos os meus princípios. Acabaram as opções. Legal. O que, que aconteceu com esse amigo meu? Primeiro mês segurou, segundo mês segurou, terceiro mês segurou, no quarto mês, Jorge, eu vou passar fome. Ou adapta, ou vira para a nova realidade, ou, né, não tem jeito. Tá? Não existe uma questão de opção, né? Ou adapta ou não tem jeito, né? Professor Ângelo. Então, vocês estão falando aí tanta coisa que me deu um nó. Quero pedir desculpa, pessoal. Vocês sabem que eu estou falando aqui de Tumbiara e está chovendo muito, né? A internet aqui é péssima. Então, toda vez que dá um chuvisco, é normal. Mas olha, Jorge, assim, super concordo com tudo isso que vocês estão falando e eu vou falar algumas coisas aqui do ponto de vista da economia e que estão, assim... Bom, primeiro que para mim é mais cômodo como economista que sou. Quero dizer que é um romantismo, assim, poliânico, juvenil, na verdade, infanto-juvenil, a gente achar que, por exemplo, esse enorme sofrimento da pandemia, essa tensão, né, que ela cria em todos nós, que a partir desse sofrimento vai surgir um homem novo, vai sair um ser humano renovado. Né? Nada indica isso. Nada, absolutamente nada indica isso. Tem um pensador francês, infelizmente já falecido, Bourdieu, Pierre Bourdieu, que vai trabalhar muito com a ideia das instituições. As instituições. Então, por que a gente funciona como a gente funciona? Por que a gente é como a gente é? Por que o Sandro pensa como ele pensa, o Leonardo, você, né? A Catiane, eu? Então, assim, ele não vai concordar com o Marx. Ele não vai dizer, o Marx vai dizer porque é uma sociedade estratificada, com classes. Então, isso tende a se reproduzir. Não, ele não embarca nisso, a princípio. Ele vai dizer que as instituições são fundamentais, porque elas operam num esquema, num mecanismo de premiações e punições. Sabe assim, a gente tem um filho, quando ele acerta, a gente premia. Quando ele erra, a gente pune. Isso é um paradigma para todas as instituições, para o Estado funciona assim. Né? Se as pessoas acertam, elas são premiadas, se elas erram, elas são punidas. Se bem que a gente é muito mais punido do que premiado. Se você é negro, se você é gay, se você é nordestino, se teu cabelo é enrolado, então te prepara, o sofrimento vai ser duplicado. Bom, as instituições permanecem tal e qual, com seus mecanismos de regulação, funcionando a fim de controlar e são incapazes de fazerem qualquer revisão. Do ponto de vista econômico, a coisa piorou. A pandemia, Jorge, escancarou com as nossas enormes contradições. A desigualdade social foi escancarada, né? Escancarada. Olha, eu sou professor. Eu fiquei surpreso. Fiquei absolutamente surpreso, porque aí a gente tem que dar aula agora aqui, nesse negócio. A gente fica gritando, berrando aqui, os meninos não se apresentam, quem é professor sabe. Eles põem aí suas fotinhas, desliga a câmera e você que fique aqui se desgoelando para passar conteúdo. Inimaginável, os meninos não têm um telefone. Eles não têm um computador em casa, sabe? A evasão dos alunos foi enorme, eles simplesmente saíram da universidade. E gente já quase que terminando sua graduação. Meninos pobres, e quase que terminando sua graduação. Uma pobreza escancarada. Todos os indicadores sociais, todos pioraram. A fome aumentou, o desemprego aumentou, a quebradeira das empresas médias, sobretudo as médias que são mais importantes, porque são as que mais empregam, foi geral, tá? E nesse embornal de desgraças, de tragédias, aí sulpita com muita força os discursos de ódio, né? Os discursos de ódio, os discursos de apartação, mais apartação ainda, mais fragmentação. E os corpos não aguentam, né? Não é só o juízo, a existência não aguenta num cenário como esse. Então é por isso que me chamou muita atenção. Jorge, é tão importante um espaço para a gente pensar sobre tudo isso, não é? Só para finalizar, assim, eu quero mais ouvir vocês, assim, que é tudo tão difícil.
Eu ontem estava fazendo uma discussão sobre um francês chamado Lefebvre, Henri Lefebvre. Ele é maravilhoso, ele estuda cidades. Cidades. Ele estuda cidades como ninguém nunca estudou. Né? As cidades, porque a cidade para ele é fundamental para a gente entender o sistema, como a gente está organizado, e o espaço nunca é neutro para Lefebvre. E ele vai usar uma categoria nova para entender isso, o cotidiano, que nenhum cientista social utilizou, nem Marx. O cotidiano é fundamental, porque o mundo da cultura, da política, o mundo da psicologia está expresso, está dado no cotidiano. O cotidiano conta, não há nenhuma neutralidade no cotidiano. Esses padrões de miséria, arquitetura, essas falas, algumas pessoas fazendo saudação nazista para negros, pobres, sabe? Isso está dizendo alguma coisa. Então, essa conjuntura piorada, Jorge, piorada, não é? É uma usina geradora de neurose, de fobias, de tudo que é distúrbio, e a gente tem que administrar esse caos. Repara o tamanho do desafio. Como é que se administra isso? E dentro disso, professor, tem uma questão que me chamou muita atenção já há alguns anos. Eu bato muito na tecla desse detalhe, né? E até eu já vou passar a palavra já para o Sandro, né? Nós tivemos um dado do governo, tá? Que acho que não é um dado só dessa gestão, né? Quando eu falo governo, não estou discutindo gestão de fulano ou beltrano, mas o Estado brasileiro, a partir do IBGE, final de 2018, me lança o seguinte dado, que nós tínhamos 12 milhões e meio de jovens abaixo de 30 anos de idade que não trabalham e não estudam. Pessoas que estão vivendo à margem da sociedade. E eu, como crítico do governo, do Estado brasileiro, eu falei, bom, se o governo está anunciando com todas as suas forças 12 milhões e meio, no mínimo deve ter na nossa sociedade o dobro. Porque nós temos uma política de Estado brasileira que sempre trabalha com subnotificação. Na área da educação, na área da saúde, tudo que tem problema social, o governo põe para menos porque fica mal para o próprio governo. Que ele tem que reformular as instituições, política, educação, início a trabalho. Né? Então, se eu assumo que eu tenho 12 milhões e meio de jovens, eu estou assumindo que eu tenho praticamente uma geração fora desse cenário, desse mercado, né? E ao mesmo tempo, Sandro, eu vejo que é uma geração, né, você que está lidando com marketing direto, né, é uma geração extremamente crítica, politicamente posicionada, né, que cancela qualquer um que está falando qualquer coisa, né, que acho que é até uma reação sobre o processo de agressividade, mas também é uma geração formadora de opinião. E que nós agora, nessa nova realidade, a gente vai ter que lidar com isso com todas as forças, né? Eu tenho trazido muito esse dado inclusive como um problema coletivo social, né, que além da miséria e de toda a nossa população, o aumento da discrepância da distribuição de renda, para mim, um dos dados que mais me assusta e que mais me preocupa para as próximas décadas é essa geração que está fora, está à margem da sociedade, né? Não trabalham, não estudam, mas assim, na rede social eles estão aí com tudo, né? Vamos lá. Eu adoro esse efeito comparativo que as pessoas usam. Você entendeu? O nosso presidente, cara, ele falou uma coisa muito séria no início da pandemia. Ele disse que a gente tinha que escolher entre a saúde e a economia. Não sei se vocês estão lembrados disso. E eu acho muito importante o que ele disse. E da forma comparativa que eu enxergo assim como ele, eu enxergo que eu também não sei o que é pior para a sociedade, se foi a pandemia ou o governo dele, o que foi mais nocivo, na verdade. Então, assim, eu não quero entrar no teor político propriamente dito, porque senão isso aqui vai virar até um motim, para falar a verdade. Mas, cara, várias dessas consequências que o Ângelo colocou
eu não sei se é por causa da pandemia, na verdade. Volto na minha observação. Acelerou o que aconteceria a partir de um governo sem governo. Sim. Então, esse é o ponto. A questão das redes sociais que você está falando e do posicionamento do jovem, cara, olha só. O cancelamento, cara, existe o cancelamento por cancelar. O efeito manada, o efeito gado no cancelamento é absurdo, né? Basta 100 cancelar para vir 1 milhão. Então, assim, essa formação de opinião, esse posicionamento político claro, para mim, me lembra a música do Titãs, cara, a melhor banda de todos os tempos da última semana, entendeu, cara? Aí depende do que está em voga. Por exemplo, imagina, cara, nós estamos aqui em 5 pessoas, né? Fazendo essa live chata, enquanto a gente podia estar falando de Big Brother, que é muito mais interessante, né? Do que tudo que nós estamos falando, né? O que o cara fez na festa, né? Olha só que legal. Então você imagina, cara, existe uma distorção de valores, cara, mediante também essa aceleração tecnológica, o novo formato das relações. O grande desafio da psicologia, na minha opinião, Jorge, é trazer as pessoas para o trilho, porque elas vão sair toda hora. Agora. Existe pelo menos um trilho de sanidade que a gente tem que deixar a pessoa, independente da prática dela, se ela é moderna, ela é tradicional, não importa. Mas tem um trilho aí que a pessoa está saindo, cara. Sim, e para mim. Valores, entendeu? Cancelamento, por exemplo. Sabe o que eu acho legal? Que a gente está numa época do politicamente correto, que nada pode, né? Uma época que a gente se discute muito sobre bullying, né? E quando fala de cancelamento, ninguém pensa na consequência. Você que é um cara aí que talvez seja a maior autoridade de Estado, quando se fala de suicídio, principalmente entre a faixa jovem, cara. Cara, qual que é a reação de uma pessoa cancelada antes de você cancelar, entendeu? Então, assim, a empatia que tanto se falou no meio da pandemia, cara, ela vira um objeto disruptivo, cara. Sinceramente, o que eu tô pensando, cara? Houve mudança na sociedade? Houve, porque toda aquela parte ruim, oculta que a gente tinha, se escandalizou agora. Todo mundo agora sabe o quão filha da puta você é. Perfeito. Então é isso. Nós temos um termo técnico que a gente utiliza na nossa área, que é a sombra, que o Jung falou, né? Onde tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que estava no inconsciente, todos os defeitos, todas as virtudes, foi jogado no meio da sala. Pá! E agora a gente tem que encarar isso, né, professor Léo Tondato? E é muito curioso isso, porque as pessoas, nós estamos lidando com a sombra do nosso povo, a sombra do mundo, né? Eu acho que nesse sentido a gente podia até falar de uma certa questão que está muito além do ser humano, né? É uma ordem sincrônica do universo que fala, ó, galera, agora nesse período aqui de crise vocês vão ter que lidar com os defeitos de vocês. E isso é uma loucura, né? Isso vem nessa realidade escancarada que já estava acontecendo, mas com a pandemia também acelerou. Exato. Eu acho que o que aconteceu também, Jorge, né? Eu tenho 2 outros deuses para trazer, mas que também têm as mesmas funções, né? Tanto o Hermes grego como o Exu africano, né? Na própria qualidade do Exu africano, é ele quem vai manter a tradição, mas que também subverte a ordem e o status quo, né? Essa é uma das funções dele, além de ser o mensageiro. E o que acontece? Você teve realmente essa inversão, né? O próprio Bauman, quando ele vai definir o conceito da liquidez, ele fala da inversão de valores que ocorreu, né? Então, o que acontece? Né? Ele tá falando né? Você não está falando do cancelado, tem os haters, né? Também. E, enfim, eu acho que essa subversão aí hermética Exu, vamos falar assim,
ela também fez com que nós nos deparássemos com a sombra, como você falou. E enquanto Brasil, nós nos deparamos com os nossos complexos culturais. Ali, esfregado. Então, brasileiro não é um homem cordial. Né? Brasileiro é racista, é homofóbico. Tá? Tem essas questões estão ocorrendo na nossa sociedade, né? Então, e elas sobem também. Né? Então, essa vivência, a própria vivência da sombra, é uma vivência muito dolorosa. Só de a gente pensar nos nossos processos pessoais. Imagina isso no âmbito coletivo. Né? E o que acontece? O Exu, né, o próprio Hermes, tem o livro do Ijúspio, Tecnologia e Alma, né, até indicar aqui. Aí eu faço uma pergunta, né, enquanto essa questão do Exu. Como que nós podemos, lembrando que a própria concepção da encruzilhada, pensando fenomenologicamente, é uma possibilidade dentro de inúmeras possibilidades que a gente pode escolher na vida, como, então, equilibrar os caminhos da vida na encruzilhada? Como equilibrar os caminhos da encruzilhada na vida? O que fazer? Joguei isso aí, hein, correndo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Nosso professor de mitologia, professor Leonardo Tondato. É muito curioso, gente, porque nós temos que lidar agora com uma realidade econômica distorcida, com desemprego, a inserção de jovens no mercado de trabalho, né, aproveitando, né, a fala que o Sandro Sala nos trouxe, né, trazer as pessoas de volta para o trilho desse trem que descarrilou, e botar um trem de volta no trilho não é brincadeira, né? Nós temos inúmeros desafios de correções de rotas que já vinham alteradas lá atrás, né? E é muito curioso, né? E qual que é o caminho, né? Qual que é a encruzilhada? Para que lado que eu tenho que ir sem me perder nisso, né? Mas ao mesmo tempo, né? Eu estou vendo aí a sociedade discutindo cada vez mais o dinheiro virtual, né? Criptomoeda, né? Aquela história do mundo globalizado, que acho que isso foi um delírio acadêmico, porque estudando história como estudei, o mundo nunca deixou de ser globalizado, né? China sempre mandou no comércio mundial, acho que eles deram 100 anos de trégua aí para os Estados Unidos poder crescer, né? Mas a rota das Índias, né? A gente for olhar, o mundo sempre teve essa questão de transnacionalidade, né? Que agora, inclusive, escancarou de um jeito muito pesado, né? Mas eu volto a falar, né? Dentro desses desafios que estão postos à mesa e que a gente não queria ver, né? Inclusive a área de meio ambiente, sobrevivência, né? Esse ano a gente está vendo aí a política. Eu estou imaginando que vai ser uma pancadaria que eu tô até com medo, né? De um lado eu tô com medo, mas do outro lado eu tô querendo dar pra galera álcool e fogo, né? Vamos ver, que arda, sabe? Que eu acho que não adianta a gente falar de tudo isso, né? Um ser humano também extremamente alienado da própria realidade que ele está vivendo, né? Acho muito curioso, né, que a gente está fazendo essa live chata, né? Mas tem um público cativo que está acompanhando isso, que tem interesse nessas questões de profundidade, né? Até porque a gente está falando da vida como a vida é, né? A gente tem que trazer o ser humano para essa realidade ou ele enlouquece. Simples assim, né? Não dá para discutir hoje uma cultura de ostentação numa realidade de sobrevivência. Você tem que estar muito fora da casinha, muito fora do eixo dentro disso, né? E aí eu vou jogar uma pergunta para os três convidados, né, que estão aqui conosco. O professor Leonardo Tondato jogou uma, né, sobre a questão do caminho, que caminho que eu vou seguir, e eu vou reiterar isso aqui, devolvendo uma outra questão para vocês. As dificuldades estão postas à mesa. O mundo está se transformando, está mudando. Num primeiro momento, a gente sabe que não é uma coisa gostosa, haja visto que todos nós temos que lidar com os nossos defeitos e com os defeitos do coletivo. Mas agora parodiando o nosso querido Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? O que a gente faz com isso, professor Ângelo? Jorge, que pergunta. E agora, José?
Olha, Porque está escancarado dentro disso que o mundo mudou. O mundo mudou, não vai voltar para trás. Não. Você E sabe agora? você sabe que a existência é movimento, né? Nós sempre estamos em movimento. Movimento é a palavra, né? Tudo está em movimento. A sua casa está em movimento. Goiânia está em movimento. Goiás, o Brasil, o mundo. O universo está em movimento, cara. Está tudo em movimento. Então, quando a gente fala em mudança, a gente não está falando muito, porque isso é uma constante, né? A gente está sempre em movimento. Os corpos estão em movimento. Então, tem muita gente que sofre muito, porque o tempo é outro. O tempo psicológico é outro. O tempo da fé, o tempo das percepções é outro. E as coisas mudam. Algumas pessoas têm resistência a mudar. Porque mudar é difícil. Mudar é difícil. Não é mole. Pressupõe que você vai ter você vai ter que ver tua posição. Tua posição com relação aos outros, inclusive com relação às pessoas que você ama. Você vai ter que rever tudo isso. É muito difícil você olhar para o teu filho e vê-lo como um homem. Ele não é mais um menino. É duro isso. É duro identificar que a tua influência mudou com relação a essa relação. O mundo piorou, Jorge. O mundo está pior. Ele não melhorou. Tá? Valores civilizacionais. É difícil falar em caminhos, mas a gente tem princípios. A civilização. Isso não tem nada a ver com prédios, com tecnologia. Isso não tem a menor importância. Essa quinquilharia tecnológica que está aí, não é isso a civilização. São valores. Houve um tempo em que as pessoas não tinham a menor importância. Foi preciso que as pessoas fizessem revoluções brutais para impor valores. Foi muito duro, foi muito difícil. Teve muito sangue derramado, teve muita barbárie para a gente poder reafirmar a modernidade nesse processo. Reconhecer a razão, reconhecer que os indivíduos existem. Eles não são apenas mais um no meio de uma massa, de um coletivo amorfo, né? Os indivíduos existem, eles têm preferências, eles têm desejos. Isso é uma revolução conceitual. A própria ideia do universalismo, né? A construção do conceito do direito natural, direito a comer. Isso está dado. Tem que comer, senão vai comer, senão você vai morrer. Você tem que beber, você tem que morar. Ninguém discute isso. Né? Dentro dessa perspectiva civilizacional, ninguém vai mais discutir isso. Isso está dado, é uma condição. É como o direito a respirar. Se você não respirar, você vai morrer. Então, isso está dado. Isso vai fundamentar conceitualmente novos passos para isso que a gente chama de civilização. Se a gente pegar, por exemplo, a Constituição brasileira, ela está toda assentada nessas perspectivas, nesses sentidos. Alguns autores vão tratar isso como pós-modernidade. Eu não gosto muito disso, não, mas eles tentam categorizar esse tempo como essa pós-modernidade. Na verdade, isso não está muito bem definido. Isso não está muito bem. É igual o novo normal. Sempre, do ponto de vista antropológico, sempre que a gente vê essa adjetivação novo sindicalismo, novo mundo do trabalho, novo normal, isso quer dizer que a gente tem muito que estudar. Com certeza, né? Falta estudo pra gente. Falta muita conceituação. Então é por isso que a gente está aqui tateando. E a gente tem que se apropriar desse debate para a gente, primeiro, resgatar, Jorge, valores da civilização, da modernidade. Isso é fundamental. Esses caras estão desconstruindo isso que a humanidade levou séculos para erigir. O que nós vamos fazer? Já implodiu. O que nós vamos para as cavernas agora? Exato. Né? Nós vamos pegar, vamos fazer um revival da Segunda Guerra Mundial, vamos espalhar campos de concentração mundo afora, matar as pessoas, é isso? Esse modelo não deu certo, a gente sabe que não deu certo. Estamos caminhando para isso? É por aí? Novas guerras? Quando foi que isso deu certo? Então, assim, não sei bem o caminho a assumir, eu sei o caminho a não assumir. É muito legal isso que o senhor está falando, professor, porque eu vou citar uma situação até que aconteceu comigo essa semana, uma amiga minha me falando. Ela assustada, porque ela chegou num lugar e era uma pessoa educada. Ela chegou num lugar e cumprimentou todo mundo. Tudo bom, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Tem uma mulher desse local que ela foi e falou, nossa, essa é a primeira pessoa que chega aqui dando hoje bom dia pra gente. Uhum. Isso era 11 e pouco da manhã e ela ficou com aquilo na cabeça. Falou, cadê a educação das pessoas? A gentileza, né? O mínimo do básico do que nos diferencia enquanto berço, né? Sim. Fui educado pela vovó de olhar no olho, dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite, agradecer. Cadê isso na nossa civilização, né? Sandro? As pessoas estão desacostumando, Jorge, a conviver com pessoas. Isso é reflexo tecnológico. Eu queria só pegar um pouco do que o Ângelo falou para fazer uma reflexão mercadológica. Porque é o seguinte, existem coisas que estão acima da gente. Não tem como. Os valores, eles não podem mudar. A única coisa é que eles têm que se adaptar a uma linguagem, ao tempo moderno e a esse novo cidadão. Então vamos entender uma situação muito clara aqui. Você falou de movimento. Eu concordo com você sobre o movimento. Só que hoje tem uma coisa mais importante do que o próprio movimento, que é a velocidade. Porque antigamente as coisas levavam 30 anos para acontecer, hoje levam 6 meses. Às vezes minutos, né? Vamos entender que muitas coisas se transformam em termos de consumo, em termos de comportamento humano, por causa de fatos que acontecem no mundo. Guerras. Nossa história foi marcada com isso. A pandemia foi um fato, não foi? Mas eu vou garantir para os senhores e para a senhora presente que nem se compara com 2 fatos que estão muito próximos a acontecer no mundo. Então nós estamos aqui em 2022 projetando... Amigos, deixa eu contar 2 fatos reais. Final de 22, o 5G implantado. Final de 23, 5G é realidade. Alguém já andou com drone? Alguém já brincou com drone? Legal. O drone, quando ele entra numa área aeroportuária, o que acontece? Ele não entra. Então, o que vai acontecer com o seu carro? Você não vai entrar na contramão. Você não vai andar na velocidade acima, porque o carro não vai. Porque tudo vai ser mapeado por GPS, porque a velocidade permite. Entendeu? Isso quando não chegarmos ao ponto, e isso não passa de 25, que eu vou falar, do Waze dirigir seu carro. Tá? Então isso daí eu não... Porque quando a gente fala de projeção, antigamente a gente falava de 10, 20, 30 anos. Hoje nós estamos falando de projeção final do ano, ano que vem. Então, vamos nos atentar a uma situação que é muito clara. Nós vamos viver, até o ano que vem, a maior revolução digital da história da humanidade. E isso vai ter consequências. 2 anos após, olha, anote aqui, está sendo gravado isso aqui para eu ser cobrado lá na frente. Não passa de 2027. Nós vamos ter a maior revolução industrial e a maior onda de desemprego do mundo por causa de tecnologia. Vai inverter a indústria. Olha só, já começou a mudar. Presta atenção. Antigamente a indústria produzia com uma margem menor, por causa da quantidade. Ela passava para o distribuidor, que ganhava uma margem média, e quem tinha o cliente, que era o varejista, tinha margem maior. Certo? Era assim que funcionava. Hoje a indústria já entendeu que ela vende direto para o consumidor. Ela já está matando dois players do processo. Tanto que os maiores distribuidores do Brasil estão quebrando. A revolução digital, gente, presta atenção nisso aqui. Até 2 anos, os líderes de mercado em vários segmentos ou não vão existir ou não vão ser mais líderes. E empresas que parecem irrelevantes hoje, mas que estão conectadas a essa nova realidade, vão liderar. E a revolução industrial
que vai acontecer? Vai inverter. A indústria não vai fazer para vender. Vai primeiro vender para a indústria fazer, porque as impressoras 3D vão dominar o mercado. E hoje, aquela impressora que o pessoal comprava para fazer aqueles bonequinhos, aqueles brinquedinhos, que custava 10 mil reais há 5 anos atrás, custa 600 reais, cara. Então você vai viajar, quando você tiver uma reunião daqui 3 anos, ou você vai pelo metaverso, que você não precisa ir presencial, ou se você for presencial, você não vai levar mala. Você vai imprimir as roupas que você vai usar no quarto do seu hotel. Ou a gente começa a aceitar as transformações que estão acontecendo, ou a insanidade ela só tende a aumentar, é a minha opinião. Não, isso aí já está acontecendo, né? Nós nunca tivemos uma epidemia de saúde mental como nós estamos tendo na atualidade, né? Então, inclusive aqui no Instituto, né? Nós desenvolvemos 101 mil atendimentos, né, no ano passado, já dentro dessa realidade, né? E muito me assustou quando o Escritório de Saúde Mental da Universidade de São Paulo pediu ajuda para a gente, falando, olha, nós não estamos dando conta do número de casos que nós estamos atendendo, né? Fora outras parcerias que nós desenvolvemos, né? Aliás, a área de saúde mental, ela é a maior pandemia que a gente tem na atualidade, é essa, né? E é muito curioso, né, professor Leuton Dato, né, que todo o cenário que a gente está falando de transformação, que acho que essa é a realidade, entre aspas, desse novo normal, né, ou você se adapta ou você quebra, né? É um desafio psicológico que nem todo mundo está pronto para ele, né? Porque eu acho muito curioso o tanto que dentro desse cenário de transformação ainda tem gente falando de conservadorismo, né, de querer viver como na época do vovô, tá? Tendo uma questão até de uma certa alienação estrutural, né, do que a vida está nos propondo, né? Exato. E eu estava pensando um pouco, né, com as falas. Eu acho que assim, quem não adere é excluído. Quem está excluído continua excluído, né? Aumenta-se essa desigualdade. Acho que a Cátia está levantando a mão, acho que deu uns 10 Sim, sim, é minutinhos, por né? causa do nosso tempo, sim. E o que acontece? Eu fico pensando, se foram esses deuses que constelaram a nível arquetípico coletivo, enquanto Tote, Hermes e Exu, tá? Rastreando esses deuses, o que pode ser ensinado? São arquétipos, então. Primeiro, qual é essa dinâmica relacional? Qual é o lado positivo? Acho que o Sam estava falando, você vai viajar, você nem leva a mala, você já imprime. Eu fiquei imaginando isso aqui na minha imagética. Eu falei, gente, já imprime a roupa. Nossa. E o que acontece? Isso já existe, tá? Só não é viável ainda. Não, exato. Eu estou aqui imaginando, falo, nossa, e que é uma facilidade, uma rapidez, enfim, né? Ao mesmo tempo, qual é o lado negativo desse arquétipo e também quais são os possíveis castigos, né? Os deuses castigam também, né? Quando excluídos ou quando não olhados, né? Nesse sentido. Quais são os possíveis castigos aí? Então, a insanidade, né? O viver fora o estar fora dos trilhos, né? Existia uma lenda que quando o Exu não foi reverenciado por uma mercadora, ele tacou fogo no mercado. Então estava feita a sua vingança, né? Então é queimar, botar fogo no cabaré, fogo no parquinho. Né? O que acontece então quando com a negação desses deuses? A impossibilidade da fala? É ser cancelado? Ou é não ser notado enquanto existência também, ficar à margem, né? Tal como a própria designação do Exu quando foi encontrado, né, pelos missionários europeus, né? Colocado enquanto ali um príapo que historicamente foi se aproximando com o diabo. E ninguém quer ver o diabo, né? Então,
Quais são as consequências, né? Excelente, nós temos agora mais alguns minutos para encerrar. Eu vou passar a palavra para as considerações finais de cada um dos nossos convidados, falando que é muito curioso até, né, fazendo uma síntese aqui. O cenário não está bonito, a gente tem muito trabalho para fazer para ressocializar e rehumanizar o ser humano, e muito me chama a atenção que a gente está falando disso, né? O ser humano tem que se manter no quadro de ser humano, né? É tão curioso que a gente fala tanto de humanização das instituições, eu acho muito paradoxal, né? Sabe? O tanto que, de uma certa forma, entre aspas, a gente evoluiu tecnologicamente, né? Mas involuiu nessa questão do humano, que foi uma grande discussão da ciência, né? Que hoje você tem que provar que ciência presta, né? Ciência não é acaso, ciência não é delírio, ciência se refuta o tempo todo, né? A pessoa educada tem que falar, olha, eu estou sendo gentil, estou sendo educado, não quero te comer não, tá? Olha, estou te tratando bem. Isso é um princípio meio de educação, né? É tão curioso, tanto sabe, a gente tem que revalidar espaços de existência, né? De valores básicos, né? Sabe, né? O religioso tem que provar que ele é religioso, que ele não é um mercador de dízimo, né? Sabe, a gente está aqui discutindo valores, né? E valores que cada vez mais a gente tem que brigar para provar que eles existem, né? Tá? Muito interessante esse desafio desse novo tempo para nós, Jorge, né? isso que você está falando assim, penso que seja fundamental. Penso que seja fundamental. A própria ideia da adaptação que você colocou por várias vezes, isso é uma categoria, isso é Darwin. Isso é Darwin. Ele vai utilizar isso Que é para... negado na atualidade até, né? Pois é, então Darwin ele vai dizer que essa é uma valência dos seres mais fortes. Não é do ponto de vista físico, né? Não é isso, né? Então, se tem a seleção natural, que são esses humores naturais, frio, muito calor, enchente, alguns morrem, mas alguns sobrevivem. Quem foram os que sobreviveram, os que se adaptaram? Fundamentalmente é isso. Em momento algum, Darwin vai aplicar isso aos seres humanos. O ser humano não passa por isso, porque o ser humano raciocina, ele tem sensibilidade. Isso, em absoluto, se aplica ao ser humano. Tá? A obra dele é clássica, A Origem das Espécies, e isso não se aplica à espécie dos homens. Não se aplica à espécie dos homens. Mas por quê? Porque ele pensa, ele raciocina. Então isso muda tudo. Então vem a ideia da civilização, que é, sobretudo, proteger os que mais precisam. Isso é a civilização, esse é o valor. Aquele que teria tudo para ser eliminado, que teria tudo para ser esquecido, mas ele não vai ser esquecido. O cego, o doente, o deficiente, o homossexual, eles não vão ser esquecidos. Eles são parte disso aqui. Isso é a civilização. Isso vem com a própria modernidade. Isso não existia. Então, o nosso desafio, como pessoas que estão aí na luta, na labuta, no cotidiano, não tem jeito, sabe, Jorge? Sandro, Leonardo, Cátia, é resgatar esses valores, ou essa guerra vai ser aprofundada. Gostei muito da fala do Sandro. Agora, esse processo tecnológico, Sandro, ele tem quase 300 anos, que você está contando, vem no boom da Revolução Industrial. É um contínuo. Agora você está certo, isso foi intensificado. A questão é, e os outros? Você sabe que, deixa eu contar rápido, só para fechar aqui, eu moro num canavial, Itumbiara é um canavial. Itumbiara é a última cidade de Goiás, na fronteira com Minas. A base disso aqui é o agronegócio. O núcleo urbano é bem pequenininho e uma lavra de cana gigantesca. Não tem trabalhador. Sandro, não tem trabalhador. Sabe o que tem? Máquinas moderníssimas que trabalham 24 horas ao dia. Eu conversei com um velho, ele me contando
no começo dessa cultura. Ele disse que vinha para cá um bando de nordestinos, de gente do norte, para trabalhar nas lavras. 5.000 a 10.000 desses trabalhadores no podão, no facão, com essas máquinas guiadas por satélite, hipersensíveis. Elas são inteligentes, cara. Elas são inteligentes. Elas se autorregulam, Jorge. Olha isso, parece um filme. Não tem mais ninguém. A pergunta é, para onde eles foram? Cadê essas pessoas? A prioridade é o dinheiro. Não Pois são é, as pessoas. bom, tudo bem. E agora? O que é que nós vamos fazer com esses excedentes humanos? Talvez a gente possa matá-los, né? Os pais criam o Bacurau. dizendo que você vai fazer quando você crescer? Não, isso não dá dinheiro. Ou seja, o foco do ser humano, ele já vem do berço. Então, esse é um problema, realmente, que é o desafio dos psicólogos hoje do mundo, cara. E assim, tem uma coisa que eu acho interessante, Ângelo. Eu te cortei, Ângelo, pelo amor de Deus. Não, tranquilo. Conclui. Não, fundamentalmente é isso. Então, esse desafio de gerir esse caos, essa ditadura tecnológica, desumana, brutal, sabe, que nega a vida, que nega os deuses, professor Leonardo. Exato. São referências, né? São referências humanas, estabelecem equilíbrio, constroem estabilização social, alto lá com os deuses. Eles têm uma importância imagética, simbólica fundamental. Não dá para viver sem os deuses, não. E castigam. Castigam duramente. E estamos sendo castigados. É isso. Obrigado. Para minha conclusão, eu queria aproveitar isso, porque é o seguinte, olha só, às vezes a gente fala, esse discurso, Ângelo, eu concordo em gênero, número e grau, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque é o mesmo discurso do conservadorismo. É lógico que eu estou falando de uma forma rasa, mas o conservadorismo, ele briga aí, teoricamente, para o resgate dos valores, que já estão perdidos há muito tempo. Mas, assim, só para encerrar, não vamos polemizar isso, só para encerrar, eu quero dizer o seguinte. Vocês já ouviram falar daquela expressão on e off? Isso não existe mais. Tudo é on. Não existe off. Porque as coisas que são off, no minuto seguinte, com uma selfie ou com uma foto, ficam on. Então não existe on e off. As pessoas precisam parar de pensar em Matrix, cara. De pílula vermelha e pílula azul, cara. Para com isso, pelo amor de Deus. E outra coisa, vamos trabalhar, eu acho que o resgate, ele é dos seus. As pessoas estão pensando muito na sociedade e esquecendo quem está do lado deles. Se a gente partir do resgate dos valores da família, isso transborda, na minha opinião. E digo mais, do jeito que está hoje, para encerrar, tá? O metaverso vai virar o GTA, tá? Maravilha, maravilha. Professor Leonardo Tondato, tuas palavras finais. Maravilha, gostei do GTA, Sandro. Bom, primeiro agradecer, acho que uma discussão extremamente frutífera e extremamente relevante, né? Eu fiquei pensando, né, também um pouco, Sandro, ok, acho que isso também está acontecendo no coletivo, o Jung sempre trazendo na sua obra o jogo entre o individual e o coletivo, né? Individualmente, esse Hermes, esse Exu, quer dizer, eu fico pensando nisso enquanto comunicação também com a própria interioridade, tá? Além de comunicação com a própria interioridade, uma fluidez, quase como um rio heraclitiano, né? Então, nós não nos banhamos 2 vezes na água no mesmo rio, porque não somos os mesmos, nem o rio também é o mesmo, né? E esse fluir, além do fluir, o que eu falo muito para os meus clientes, o se permitir fluir também, né? Dentro de uma trama do tempo,
que também, qual o tempo que nós estamos falando agora, né? Mas dentro de uma trama do tempo, como que também está essa fluidez interna? Como que está essa fluidez com o outro? Né? Eu acho que é pensar no Hermes, no Exu e no Tote coletivos e também nos individuais. Né? Ele está me levando para a loucura, para a exclusão? Então, peraí, qual o castigo que está sendo aplicado? Ou ele está me levando a uma encruzilhada de mim mesmo, né? A encruzilhada do eu, por assim dizer. Né? E como é que é essa encruzilhada do eu? Qual é a multiplicidade que eu vou me deparar e encontrar? Obrigado, pessoal. Bem, pessoal, esse é um tema que ele não fecha, porque nós estamos hoje avaliando aí o que mudou na sociedade, o que vem aí a curto e médio prazo, e já vimos que temos muita coisa aí para acontecer. Pandemia continua, a dissolução dos valores sociais continua. Esse ano vai ser um ano de guerra política, muito sem cabimento, porque o pessoal rasgou as ideologias. Hoje você não sabe mais quem quer o quê, onde é que está, por que está, que jeito que está. Né? Vem aí um oceano de fake news e de pseudo-verdades. Né? Eu, particularmente, eu acho que o cenário, eu concordo com o professor Ângelo, nós já estamos no caos. Agora, para onde é que esse caos vai nos levar? Qual que é o sentido, qual que é a individuação disso? É um ponto de interrogação gigante que nos assola, né? E não é para menos que a gente vem fazendo várias lives com grandes pensadores, com grandes profissionais em várias áreas do saber, né? Sempre focando nessa discussão para além, né, de posicionamentos ideológicos, trazendo pessoas de vários pensamentos até divergentes, tá? Mas agora é hora da gente parar para pensar. O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Tá? Para onde é que a vida está conduzindo? E que jeito que eu posso sobreviver com qualidade de vida no meio dessa bagaceira? Acho que o grande desafio da nossa atualidade é poder fazer isso tudo. Quero agradecer esses grandes convidados que nos deram a honra, né? Professor Ângelo, Sandro, Leonardo, a Catiane que está nos ajudando aqui. E semana que vem tem mais live, e na semana que vem nós vamos estar discutindo a liberdade de expressão. Oh, meu Deus. Adoro, viu? Então, até semana que vem, gente. Obrigadão, gente. Jorge,